Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Hoje nós vamos ler ainda o livro de Êxodo e vamos ler o capítulo 22 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, pegue a sua Bíblia aí, pegue o seu caderno, pegue o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. Vamos mais uma vez ouvir e ler e meditar no que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Então, se você está aqui no canal pela primeira vez, eu vou te dar um aviso para que você volte no canal e assista os vídeos anteriores, pois está sendo narrada uma história aqui e o nosso objetivo é que você se familiarize com a palavra de Deus, é que você tenha intimidade com a palavra do Senhor. Então eu vou começar aqui mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo nos toque, para que o Espírito Santo nos mostre algo novo nesse texto. Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, te agradeço pelo teu amor, te agradeço, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu o fôlego de vida. Mais um dia, Pai, o Senhor permitiu que a gente acordasse. Então, Pai, hoje eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos toque. O Senhor nos toque, Espírito Santo, e possamos enxergar, possamos meditar, possamos aprender algo novo com esse capítulo, Pai. Então, em nome de Jesus, nos guie. Em nome de Jesus, nos direcione para sempre. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí. Eu já estou com a minha aqui e vamos para mais essa leitura. Êxodo, capítulo 22, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Tá bom, vamos lá, diz assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas, se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha, e o animal for encontrado vivo, em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Versículo 5. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido, ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos, em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Versículo 10. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha
ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu um animal emprestado indenizará o dono totalmente. Versículo 15. Mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigido indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas, se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com o animal, certamente será executado. Versículo 20. Quem sacrificar a qualquer outro deus além do Senhor será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Versículo 25. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros, visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Versículo 30. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias e no 8º dia entregue-o a mim. Vocês serão meu povo santo. Por isso, não comam carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Amém? Então esse foi Êxodo capítulo 22 e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. Sabe, o que você pôde absorver, o versículo que mais te marcou, a frase que mais te marcou aqui, eu quero que você deixe aqui nos comentários para que a gente se familiarize cada dia mais. E caso você não tenha conseguido tirar nenhuma frase, nenhum versículo, nenhuma palavra que te marcou, eu vou deixar aqui um ponto e eu quero que você pense sobre ele. E ao pensar, eu quero que você possa ler novamente Êxodo 22 e tentar enxergar dessa maneira. Tentar enxergar essa história com esse ponto na cabeça, tá bom? E depois disso eu quero que você deixe o seu feedback se fez sentido para você isso aqui que eu vou falar ou não, tá bom?
E aqui eu marquei o seguinte, que uma vida sem regras, ela é perigosa. Então, por isso que o Senhor, nosso Deus, ele começa essa história dando tantas regras a serem seguidas, tantos mandamentos a serem seguidos. Por quê? Porque quando a gente vive uma vida sem regras, ela é perigosa. Por quê? Porque nunca se sabe medir algo, sabe? Nunca se sabe como agir em uma situação adversa, em uma situação que não é rotineira, que não é comum, sabe? Então, Deus ele começa a estabelecer regras aqui para o povo de Israel, porque iriam surgir essas situações, sabe? Nós vimos aqui que quando Moisés ele estava julgando todas essas situações, ele passava um dia inteiro ali atendendo o povo, o dia inteiro ali tentando dar uma solução para as causas do povo, sabe? Porque quando a gente vive em sociedade, há atritos, há divisões, há muitas coisas que acontecem. Se não houverem regras para regir, para direcionar tudo isso que está acontecendo, vai ser um caos total. Vai ser uma vida perigosa, uma vida onde cada um vai fazer do seu jeito e nunca vai dar certo, nunca vai haver uma concordância. Então, por isso que o Senhor, ele começa aqui, o começo do povo israelita, regendo, dando as regras, sabe? Porque Jacó já havia vivido uma vida sem as regras, Abraão, Isaac, mas agora o Senhor ele quer estabelecer. Por quê? Porque agora o povo havia crescido. Agora havia mais de 600 mil homens aqui e era necessário que houvesse regras. Porque senão essa sociedade israelita não ia saber lidar com nenhuma das situações que acontecessem adversas, que acontecessem fora do parâmetro comum. Então, por isso que o nosso Deus, ele estabeleceu regras. E nós também ainda precisamos viver uma vida guiada pelo Senhor, guiada pela palavra dele, que é o que nos direciona, que é o que nos aponta para um caminho que é o céu, que é morar no céu. Então, para que a gente more no céu, para que a gente habite no céu, a gente precisa seguir as regras que o nosso Senhor deixou registrada aqui na palavra dele. Então, regras são necessárias para uma vida. Regras são necessárias para que vivamos bem. Tá bom? Então foi esse ponto que eu tirei aqui desse capítulo. E eu quero que você deixe o seu comentário aqui se faz sentido para você ou não. Como você tem obedecido às regras do Senhor. Como você tem vivido as regras. Você é uma pessoa que não consegue cumprir. Você é uma pessoa que foge das regras ou não? Você é uma pessoa que cumpre, que tenta dar o seu melhor em tudo, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até o final e ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva. Dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe com alguém. Você é ponte entre uma pessoa e a palavra do Senhor. Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe.